Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo os vídeos do YouTube que não destruíram ainda, tá? No vídeo de hoje, estou trazendo dois vídeos para vocês hoje, tá? Nesse primeiro agora a gente vai ampliar a reflexão do vídeo de ontem, no qual a gente fez, né, enfim, né, falou bastante ali sobre uma frase do Mujica, né? Na qual ele diz que ser de esquerda é ter uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. Então ponderei vários detalhes sobre isso, a importância da solidariedade, mas também a importância da esquerda rever uma série de questões ligadas ao individualismo, à singularidade, etc. e tal, e fiz várias reflexões sobre isso aqui, tá? Inclusive citando a música do Titãs também, tudo mais. Quem quiser assistir o vídeo anterior é bacana, porque pode, enfim, dialoga bem com esse aqui, tá? E aí, fiquei de falar sobre duas agendas, né, que eu acho interessantes aí, agendas de reflexão para a esquerda atual e que, enfim, são fundamentais para a esquerda começar a entender melhor aí, não só o contexto do mundo que a gente vive, mas também atingir os corações das pessoas que, enfim, né, de maneira geral, muitas delas não se identificam com a esquerda por conta dessas limitações aí de perspectiva, tá? E aí eu falei que de duas, né, perspectivas, que seriam a perspectiva de rever a conexão filosófica da esquerda com a questão da individualidade e também rever a questão da perspectiva da esquerda sobre a história cultural do Brasil. E aí hoje vamos fazer então esse trabalho de reflexão aqui a partir de duas frases, dois trechos, né? Um do Caetano Veloso e um do Gessé Souza, tá? Porque esses dois trechos eles têm uma parte significativa de peso e de verdade, mas tem problemas também e que vale a pena ponderar aqui para a gente fazer essa reflexão, conectando isso com essa questão das duas agendas, tá? Então o título do vídeo é esse aí: Gessé Souza, Caetano Veloso e duas agendas de revisão da esquerda e da história do Brasil, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Meu sistema está bloqueado por esses bandidos aqui e eu estou tentando saída jurídica para me livrar desses animais e seguir a minha vida. E eles continuam aqui sabotando, usando a minha rede de contatos para vomitar aqui baixo nível, enfim, podridão, atraso, sabotagem, etc e tal. E eu continuo tentando me livrar dessa gente nojenta na justiça, que é a única saída para isso aqui. A única saída civilizada, né? Evidentemente, tá? E o meu romance também está na editora, com sabotagem desses animais, e eu continuo tentando aqui, enfim, finalizar o projeto lá para poder anunciar aqui, enfim, conseguir seguir a minha vida e me livrar dessa gente medíocre que eu estou aturando aí já tem 8 anos, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer esse trabalhinho aqui de reflexão, só relembrando então, né, eu falei aqui no início do vídeo, no vídeo passado a gente falou da agenda da individualidade, né, ou seja, da importância da esquerda rever a questão da individualidade, da singularidade, e aí falei da questão da música do Titãs, né, que é necessidade, vontade, desejo, e a esquerda fica muitas vezes presa na questão da necessidade e esquece que o ser humano também é vontade, também é desejo, e isso acaba empobrecendo o discurso, ou pelo menos reduzindo, né? E isso não chega no coração de muita gente, porque, enfim, as pessoas não são só o coletivo, não são só o grupal, não são só o grupo, né, na verdade, e não são só a solidariedade. Tem também esse aspecto aí da vontade, dos desejos individuais, etc e tal, e isso precisa ser incorporado à agenda da esquerda, para que ela possa dialogar melhor com, enfim, aquelas outras pessoas que ainda não entenderam a importância da esquerda no Brasil, tá? Vamos fazer esse trabalhinho aqui. Então a gente falou, né, da questão do Mano Brown, também do Baudrillard, Mia Couto e tal, e só ainda em relação a essa questão, porque esse desenho desse novo diálogo com a questão ou um esboço, né, melhor dizendo, dessa questão de uma nova agenda de reflexão sobre a questão da individualidade, está no vídeo anterior. Eu acrescento apenas uma reflexão aqui, que é esse livro aqui do Gaston Bachelard, A Terra e os Devaneios da Vontade. Pode ajudar bastante a entender uma parcela importante desse tema, né? E tentar articular isso com o pensamento de esquerda, tá? E ao mesmo tempo faço uma ponderação, né? Que tem muita gente bom, essa ponderação eu faço no final, é melhor fazer no final, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, deixa eu passar para os dois trechos aqui. Eu vou começar com o trecho do Gessé Souza, e aí vou fazer os dois trechos aqui, vou falar, né, os dois trechos, o trecho do Gessé e o trecho do Caetano, para fazer a reflexão e articular essa reflexão com
agenda, né, que eu ponderei ali, com a sequência de livros, tá? Então, pessoal, vamos lá. O Gessé Souza escreveu esse livro aqui, que eu, na verdade, não li ainda, tá ali aqui, né, a orelha, a contracapa e tudo mais, e o sumário, etc e tal. Tem um desenho muito bacana da questão, e ele diz aqui, né, como o racismo criou o Brasil. Então ele afirma que foi o racismo que criou o Brasil. E isso tem uma grande verdade. O racismo realmente criou o Brasil, sob certa perspectiva. Porém, existem dois problemas com essa frase aqui, né? Primeiro problema, quando a gente pensa na frase como o racismo criou o Brasil, a gente tem que pensar primeiro, né, que o racismo ele não cria nada, ele só destrói. Então, se o racismo só destrói, o racismo não criou o Brasil, o racismo descriou o Brasil. E a gente precisa criar o Brasil para além do racismo, porque senão a gente vai continuar sendo um desbrasil, né? Esse é um ponto que é uma reflexão importante que há de se fazer aqui. E o segundo ponto é que para poder recriar ou para poder criar, né, o Brasil para além da descriação, né, que o racismo fez, a gente precisa reler esses aspectos históricos e deslocá-los para novas posições, novas ponderações, novos desenhos, novas reflexões, etc. e tal. Então, sob certo ponto de vista, para a gente ser curto e grosso, o racismo criou o Brasil. Só que se a gente quiser redesenhar essa questão, a gente tem que dizer que o racismo, na verdade, não criou país nenhum, ele descriou o Brasil, né? Ele descriou a possibilidade de um projeto, e a gente precisa limpar essa experiência que a gente chama de Brasil desse tal racismo, ou pelo menos diminuí-lo a um nível irrisório, de resto, para que a gente possa efetivamente chegar num ponto de aí sim chamar isso aqui de país, né? Então esse é o primeiro ponto, primeira reflexão do vídeo de hoje. E a segunda frase, que é a frase do Caetano, tem exatamente a ver com isso também. Está aqui no Verdade Tropical, certo? E aí o Caetano, quando ele fala aqui, na página 246, 247, ele está fazendo uma reflexão aqui sobre a questão da antropofagia e sobre a questão também de um livro do Contar do Caligares, que era um psi, né, que é um psi que não era nem brasileiro, ele veio depois para cá, e aí ele fez um livro criticando o Brasil e tal, e o Caetano faz algumas críticas a ele aqui, e tem no final aqui, ele diz uma questão que diz uma coisa que é muito interessante, ele diz aqui, deixa eu ver, e aí ele fala, né, no entanto, há pertinência em notar na Tropicália, na esteira da antropofagia, uma tendência a tornar o Brasil exótico, tanto para turistas quanto para brasileiros. Agora vem o ponto, ó. Sem dúvida, eu próprio, ele dizendo, né, o Caetano, até hoje rechaço o que me parecem tentativas ridículas de neutralizar as características esquisitas desse monstro católico tropical, feitas em nome da busca de migalhas de respeitabilidade internacional mediana. Claro que reconheço que reflexos de um turbante de bananas não seriam particularmente úteis à cabeça de um pesquisador de física nuclear ou de letras clássicas que tivesse nascido no Brasil. Apenas sei que este fato Brasil só pode liberar energias criativas que façam proliferar pesquisadores de tais disciplinas ou inventores de disciplinas novas, se não se intimidar diante de si mesmo e se puser seu gozo narcísico acima da depressão de submeter-se o mais sensatamente possível à ordem internacional. Então aqui tem uma grande verdade, que é inclusive um deslocamento da antropofagia, um diálogo com a antropofagia, inclusive algo de eco ele também da antropofagia, e que também é uma posição radicalmente diferente do complexo de vira-lata, ou do complexo de Poodle, enfim, né, que o Nelson Rodrigues desenhou e que a direita brasileira exercita aí bastante, e muita gente, né, na verdade. Agora, tem alguns probleminhas aqui nessa questão, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Brasil é de fato um monstro católico tropical. Agora, monstro católico, vários países da Idade Média também eram. E foi preciso algum tipo de deslocamento para que aquela monstruosidade católica fosse substituída para algo diferente, algo, enfim, né? Com outras nuances, com evoluções e com deslocamentos, etc. e tal. Esse é um primeiro ponto.
essas mudanças não podem ser feitas, isso eu concordo plenamente aqui com esse trecho, em nome da busca de migalhas de respeitabilidade internacional mediana, longe disso. Agora, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito também em diálogo com experiências que sejam interessantes e que a gente possa eventualmente deslocar para uma posição brasileira, né? E uma última coisa aqui que eu ainda acho bacana de falar é que essa questão, né, de quando ele finaliza aqui dizendo que se puser seu gozo narcísico acima da depressão de submeter-se o mais sensatamente possível à ordem internacional, também aqui tem uma verdade e tem um problema. A verdade é que a gente se submeter o mais sensatamente possível à ordem internacional é o que a direita brasileira faz desde sempre, né? Ou seja, né, os Estados Unidos mandou, a gente faz, né? A ordem mundial, capitalista, ocidental, blá blá blá, mandou, a gente obedece aqui que nem cordeirinho. Agora, eu não acho que o gozo narcísico seja a saída para isso, ou a saída única, né? É preciso que a gente faça isso a partir de um desenho de complexidade no qual, enfim, a individualidade brasileira, o espaço brasileiro, né, é o caso do nacionalismo cosmopolita, né? Tem que comparecer, e isso, eu estou falando da questão do país, né? Mas serve também para todo mundo, né? Cada um com as suas especificidades e tudo mais em conexão com isso. Agora, também temos que ponderar o que a gente tem que substituir desse tal monstro que a gente ainda é, né? Isso é importante de ponderar também. E foi um pouco o que eu fiz quando eu desloquei aquele título aí do Gessé Souza, né? Não exatamente para criticá-lo, mas para acrescentar um elemento de complexidade que ajuda a entender melhor o problema, do meu ponto de vista, e desenhar uma saída razoável aí para isso. E aí, bom, então a partir desse redesenho ali, a gente pode esboçar um roteiro que está evidentemente ali aberto a incrementos e contribuições e deslocamentos, etc e tal, mas que pode ser feito aqui a partir de uma sequência que eu fiz aqui, que eu vou desenhar com vocês agora aqui, tá? Então vamos lá. Seria essa agenda, né? Para a primeira agenda seria pensar a questão da repensar, né? A esquerda repensar a questão da individualidade, inclusive para poder superar um certo, digamos, marxismo estrito que aquela esquerda mais avançada acaba exercitando de maneira positiva, mas que carrega lacunas que precisam ser preenchidas, né? E também para poder ampliar os horizontes do pensamento de esquerda de maneira geral e do pensamento brasileiro de maneira geral, né? Então, enfim, a sequência é essa aqui, ó, que seria uma história e uma filosofia do Brasil. Então tem o mazombismo, a questão do mazombismo, importante discutir isso inicialmente. Depois discutir o papel do IHGB, que é o Instituto Histórico Brasileiro, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que durante o século XIX foi responsável por sustentar aqui as teses eugenistas, que estavam ali, enfim, colocando, né, o homem branco, português, europeu, como, enfim, né, o horizonte de evolução da humanidade do Brasil, e os negros, indígenas e a mestiçagem como algo empobrecedor. Esse é um primeiro, também é um segundo ponto a ser refletido. A discussão da antropofagia revisitada por uma outra, por um olhar de correção de alguns elementos, por exemplo, a questão da negação radical de Portugal que o Oswald fazia, que a gente precisa mudar isso, né, para não ficar cuspindo no que a gente é, né? Depois o complexo de vira-lata, deslocado para o complexo de Poodle. Vou deixar aqui também a sequência de livros, né? E aí o neomazombismo, que seria esse complexo de Poodle, e o que seria, na verdade, uma reminiscência que é quase que... não é uma essência, né? Mas é quase que incrustado no comportamento brasileiro, tá? Essa questão aí do mazombismo, de maneira generalizada, né? Ou seja, uma desidentificação radical que muita gente tem com o próprio Brasil e que está o tempo todo exercitando isso, né? Que país é esse? É a porra do Brasil, e etc e tal, né? Uma série de exemplos que eu já dei aqui e que denotam nitidamente esse cuspir na própria imagem que o Nelson Rodrigues desenhou muito bem lá. E aí também o neoliberalismo, que é uma outra faceta disso aí, né?
porque o neoliberalismo, ainda que ele traga lucro para algumas pessoas, ele não deixa de ser um cuspir na própria imagem, mesmo quando essas pessoas lucram, porque eles estão ali, na verdade, cumprindo uma agenda que não é nossa, né? Que é uma agenda dos Estados Unidos para a região, e que traz mais prejuízos do que benefícios para o Brasil como experiência, né? E aí a reflexividade negativa da direita, que também é, nesse caso aqui especificamente da direita, que é também uma reminiscência desse masombismo, e aí repensar outras questões como o homem cordial, como o jeitinho brasileiro, etc. e tal, e Portugal a partir de tudo isso aí, né? Porque essas reminiscências são reminiscências. O racismo, ele é uma negação, ele não é só uma negação do negro e do indígena, ele é uma negação do Brasil. Assim como, enfim, o neoliberalismo, ele não é só o lucro individual, ele é uma negação do Brasil, né? E uma série de outras coisas que eu tenho desenhado aqui, tá? E aí, vamos lá para poder fazer essa sequência aqui. Para poder dialogar com essa questão, inclusive que o Caetano levanta, né, naquele livro dele ali, dá para ler um trecho aqui do Anthony Giddens, né? Isso aqui para pensar aquela questão do monstro tropical, né? do monstro católico tropical, que não é negar o Brasil, obviamente, mas é procurar pontos de negação que a gente precisa ter aqui dentro para que a gente possa superar isso, né? Porque senão a gente entra no barato de, é brasileiro, então tá certo. E aí a gente não corrige, não muda, não melhora, né? Então, enfim, tá aqui, ó, o Anthony Giddens fala aqui, na página, nesse livro aqui, né, Mundo em Descontrole, ele fala na página 47, ele dá um exemplo interessante, que ele fala do kilt, né, que era aquela parada que é tipo uma saia que os escoceses usam, né, e que virou um símbolo de tradição escocês, mas na verdade foi inventado por um inglês, né, o negócio foi inventado por um cara chamado Thomas Rawlinson, um inglês de Lancashire, no início do século XVIII. Ele resolveu alterar os trajes até então usados pelos habitantes das Highlands, de modo a torná-los convenientes para operários. Então, assim, o que impede que a gente recrie símbolos aqui também e recrie, não exatamente tradições no nível antigo, estrito, reducionista e anticomplexidade, mas num nível de diálogo entre o local e o global, entre a raiz e a asa, como pondera ali o Miyakoto, né? Isso pode ajudar a pensar isso aí também, certo? Bom, então para fazer a sequência dos livros, e aí eu vou finalizar com alguns elementos aqui de negação que a gente pode fazer no final para poder, enfim, não finalizar o roteiro, mas finalizar esse esboço aqui, certo? Então eu falei do masombismo, tem esse livro aqui do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, que é um clássico e sensacional, e que ajuda a gente a entender essa questão, que o masombismo é isso, né? Essa desidentificação radical com o lugar, que nasceu ali com aquelas figuras lá no início do Brasil, que os caras eram filhos de portugueses, e, nasceram aqui, e aí, ficavam olhando aqui, eu sou filho de português, mas não estou em Portugal. Eu nasci aqui no Brasil, mas sou filho de português, quer dizer, não estou lá nem cá, né? E aí o cara fica ali meio que, e isso vai gerando processos, enfim, né, enfim, comportamentais e de atitude, etc. e tal, que acabam contribuindo para que a pessoa não se identifique com o lugar. E aí é preciso fazer uma reflexão disso, né? Inclusive, como eu já falei aqui, né, no início do vídeo, para poder entender como que isso se configura hoje, como que isso resiste hoje, né? Esse é um ponto. E aí chama atenção também para uma fala aqui do Ailton Krenak, nesse livro aqui, A Vida Não é Útil, que ele fala o seguinte aqui, ele diz na página 77, ele fala aqui, né? A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Quando ele fala que a gente vive encurralado e refugiado no nosso próprio território, de certa forma, eu estava pensando sobre isso, para além do que eu já falei sobre esse livro aqui, a maioria dos brasileiros se sente assim, refugiado na própria terra, porque isso aqui é um país, enfim, né, pela metade, é uma experiência que, digamos, começou no meio da experiência ocidental e tem uma série de qualidades e coisas bacanas, etc. e tal, mas também tem um monte de problema que a gente muitas vezes fica virando a cara para não ver.
e é importante fazer isso, né? Tipo assim, olhar para essa sujeira, meio que, né, colocar o nariz ali, sentir o fedor e ver, pô, temos que resolver isso aí, né? E essa frase ajuda a entender também esse ponto aí da questão, tá? Uma dessas questões está aqui na Antropofagia do Oswald, porque ele passa uma parte aí dos manifestos e tal, negando Portugal, que naquele momento era uma questão importante, tinha que ser feita, porque estava ali, né, saindo do século XIX, então projetos de eugenia, aquele papo furado de que, né, o europeu, o português branco é melhor do que o negro, do que o indígena, e o Brasil é colônia, então tudo isso aí tinha que ser superado, e bacana, ele fez o trabalho correto lá naquela época. Hoje a gente tem que olhar para isso e repensar, pô, né, bacana, a gente já negou lá o império, né, agora não é mais império, agora acabou isso, e como é que a gente faz para poder rever isso aí, para poder, digamos, né, fazer aquela coisa de torcer para poder tirar a água suja e entender, pô, o que sobrou? Sobrou que muitas vezes muita gente substitui essa ideia por uma conexão de cuspir na própria imagem com os Estados Unidos, com o neoliberalismo, ou meramente com uma leitura do Marx estrito sensu que não ajuda a esquerda a caminhar para novos horizontes, né? E o próprio Brasil, né, de maneira geral, tá? Então é preciso revisitar o Oswald nesse sentido aí também. E aí também, né, revisitar o complexo de vira-lata, que eu já falei aqui, já fiz vídeo sobre isso, né, inclusive para não ficar cuspindo na imagem do vira-lata, que somos nós, né? Então, quer dizer, por isso que eu prefiro o complexo de Poodle. E outro dia eu estava pesquisando essa coisa do Poodle, e o Poodle acho que é um cachorro francês, né? Então, talvez... E aí depois eu fui dar uma pesquisada mais ampla, assim, tem um cachorro dos Estados Unidos, que eu acho que é melhor ainda para poder representar isso, que é o Double Poodle. Existe isso, né? E aí eu acho que é melhor ainda dizer, né, que é o complexo de Double Poodle, pronto. Que é isso que a gente tem que superar aqui, entendeu? Então, enfim, é um pouco isso aí. E aí, enfim, e aí a partir dessa releitura, desse redesenho e tudo mais, repensar também a ideia do homem cordial, né, e das suas resistências e reminiscências e repetições atuais. O jeitinho brasileiro idem, tá aqui nesse livro, e tá também discutido aqui pelo Roberto da Mata aqui nesse livro bacana dele também, tá? E aí, portanto, revisitar o neoliberalismo. E aí eu digo aqui, inclusive, o seguinte, ó, é legal ler esses dois livros, esse aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, O Brasil no Prego, que ele fala aqui da questão, né, desse excesso de poder do mercado financeiro aqui dentro, tudo mais. No prego seria isso, né, o Brasil à venda nas bolsas de valores, né? E depois eu vou fazer o vídeo aqui do Elon Musk, vocês vão ver que é bem isso aí, né? E lendo isso aí em diálogo com esse livro do Chomsky aqui, porque ele fala né, o Chomsky é um filósofo dos Estados Unidos que faz uma série de denúncias aqui sobre esses excessos da política externa dos Estados Unidos que a direita brasileira reproduz de maneira aqui ou ingênua, ou cínica, ou, enfim, canalha e etc e tal, tá? E aí, para finalizar ainda isso aqui, a ideia da reflexividade negativa, que a gente vê aí o tempo todo, especialmente, né, nesse momento lá que destruíram o Congresso Nacional, quer dizer, né? Enfim, e em conexão estrita com a questão da direita brasileira aqui, tá? E isso aqui, essa reflexividade negativa, como uma espécie de reminiscência do masombismo, tá? E por último, obviamente, reler Portugal, né? Para a gente parar de cuspir na própria imagem, porque nós somos também portugueses, nós temos também isso aqui na nossa história, e se a gente, enfim, não entender isso, a gente vai continuar sem fazer essa releitura correta e etc e tal, tá? Bom, e aí, para finalizar, o que a gente tem que negar hoje como a partir desse roteiro aqui para poder refletir melhor e redesenhar essa agenda, né, digamos. Já falei aqui também desses 4 livros aqui, A Modernidade Líquida, do Bauman, tá? Que, repito, quando eu estou citando esses 4 livros aqui, não é para negá-los totalmente, é para fazer esse trabalho que eu fiz lá com a frase do Gessé Souza, do Caetano Veloso, apontar que tem várias questões interessantes, mas alguns problemas. Por exemplo, ele nega aqui de, o Estado acabou, tá aqui, ó, né? Tá aqui no título, no sumário, ó, depois do Estado-nação, né? Então, isso é ingênuo. Ninguém no mundo desenvolvido está pensando isso.
E a gente tem que... Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma coisa para a gente negar? Porque existe uma parte da direita brasileira que se disfarça de globalizada para negar o próprio país. A partir dessas ideias muito bonitinhas, eu sou líquido, tá? Eu já vi texto aqui, né? O cidadão lá falando, não era nem brasileiro, era o Manuel Castells, eu sou um fluxo. E uma parcela da direita brasileira, né, enfim, empedernida, lê isso e eu também, né? Na verdade está ali disfarçando o neomazombismo e a reflexividade negativa de fluxo, né? Entendeu? Então a gente tem que negar essa porra para poder entender melhor o Brasil, certo? Bom, o que mais? O Sloterdijk é a mesma coisa aqui, né? Tem um aspecto muito bacana nisso aqui e tudo mais. Agora, dizer que, ninguém se define mais por pátria, por solo e blá blá blá, né? Doce ilusão, né? Vocês vão ver na questão do Elon Musk lá que ele quer barrar as leis brasileiras, mas os Estados Unidos travou o TikTok porque senão, né, eles perdem emprego, perdem questão nacional, a segurança nacional, tá? Então não dá para entrar de garoto nesse jogo, né? E mesma coisa, parte da direita riquinha brasileira empedernida, estamos todo mundo no mesmo barco, tá? Mas o meu barco é um iate, entendeu? Beleza? Então é um pouco isso aí. E aquele outro ali tá lá enfim, né? Tá nadando ali, deixa morrer, pô, vai sujar meu barco aqui? Pô, não vai, né? Entendeu? Eu tenho rua pobre, né? Então, enfim, e aí o George Agamben, também com a questão dos refugiados aqui, né? E que também é uma questão que ele desenha que tem um valor, tem um aspecto bacana, mas se a gente lê o Ailton Krenak e a nossa história, a gente entende que, a gente tem que ser globalizado, mas tem que olhar também para o nosso aqui, porque senão ninguém vai olhar, né? E por último, o próprio Sloterdijk entendeu, de certa forma, isso quando ele escreveu esse livro aqui da Crítica da Razão Cínica, porque o que ele chama de razão cínica é isso que aqui no Brasil se configura como um neoliberalismo estrito de, né, o importante é ganhar dinheiro, o importante é a vida privada, individualismo, o resto que se dane, que papo de país, eu tô ligando para isso, né? E aí, enfim, no mundo desenvolvido, a maioria não está pensando assim. Isso é pensamento de neocolonizado, certo? E muitos deles disfarçadinho de globalizado, empedernido, com citando Bauman, citando, entendeu? Tá? Então, muitas vezes o livro às vezes até atrapalha, né? Se você não tiver uma percepção dessas questões aí. E por último, como surgiu a questão lá no início do gozo narcísico, etc e tal, parte significativa disso também é a gente não ficar se apegando, porque o Caetano citou lá o Contar do Caligares, e eu mesmo estou tendo uma experiência, assim, horrível com esse negócio de psicanálise, psita, etc e tal. Então a gente tem que abandonar isso para poder ler melhor o Brasil. Por quê? Porque a psicanálise está aqui, né? Estou apenas citando, não vou nem mostrar, mas tem um livro aqui de psicanálise, porque a psicanálise tem uma tendência na sua base, na sua estrutura epistemológica, etc e tal, de colocar o individual na frente do coletivo. Esse é um primeiro problema. E aí isso atrapalha a entender o Brasil como sociedade. E o segundo, ela tem também, como todos os campos psi, uma tendência, o que eu chamo de tendência nosopática, ou seja, eles gostam de ficar vendo doença em tudo. Isso também só atrapalha, porque acaba ficando um pensamento, enfim, negativista, né, no sentido não dialético da coisa, né, e que acaba, inclusive, sendo uma arma bacana na mão desses direitistas riquinhos, empedernidos, que gostam de ficar, entendeu, posando de espertinhos e que o Brasil é um problema, uma doença, entendeu, etc e tal. E aí a gente tem que fazer algo que supere, inclusive, o que o Zizek tenta fazer, né? O Zizek tenta fazer uma conexão do marxismo com a psicanálise. Acho que a gente não precisa disso. A gente tem que fazer uma conexão da história cultural do Brasil com uma reflexão sobre a individualidade brasileira, sobre, enfim, né, sobre a inovação brasileira, sobre o mercado produtor brasileiro e sobre, enfim, a inteligência brasileira, tá? A gente não precisa disso para poder entender melhor o Brasil. Beleza, pessoal? Então essas são... Porque, inclusive, né, só para finalizar, a gente acaba ficando preso nessas figuras, Narciso, superego, Édipo. Isso é um monte de bobagem que a gente tem literatura brasileira bacana e também
estrangeira que pensa questões aí que ajudam a entender essas discussões da singularidade, da individualidade, da cultura, da história e, enfim, da sociedade e da globalização. Então a gente pode acessar isso de maneira mais ampla, sem nosopatia, sem reducionismo e com, enfim, a intenção de construir uma agenda mais ampla que ajude não só a esquerda a se repensar, mas o Brasil de maneira geral. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui.